E eu gosto de mostrar para vocês que a gente pode, sim, depois de 20, 22 anos juntos, é isso que eu gosto de mostrar para vocês. Que depois de todo esse tempo, a gente consegue, sim, ser muito feliz, a gente consegue. E é incrível quando eu escuto os casais falando assim, né? Não, mas a gente tem tanto tempo de casado, não, mas namorar, onde já se viu isso, né? Depois de tanto tempo, a gente não namora mais com a esposa, não namora mais com o marido. Não, isso não existe. Gente, como é que não existe? Eu acho, hoje, assim, eu falando do fundo do meu coração, tá melhor hoje. Quanto mais o tempo passa, fica mais gostoso. Porque a gente vai adquirindo uma intimidade cada vez mais gostosa, uma aproximação muito gostosa. A gente vai se conhecendo cada vez mais, porque, como eu falo sempre, a gente muda todos os dias, mas estando ali, naquela intimidade, naquela conexão, naquela proximidade, você não percebe direito essas mudanças. É muito engraçado, porque você olhou, o outro já percebe, o outro já sabe. A gente já percebe o estado emocional do outro num olhar, num toque, numa única palavra. E é isso, né? Quando a gente fala sobre se separar, terminar um relacionamento de tantos anos, gente, olha tudo que se perde. Para analisar tudo que se perde uma história. Se perde praticamente uma vida. Tem gente que está aí junto há 20, 30 anos, se perde uma vida de cumplicidade, uma vida de histórias, de sonhos, de projetos, uma vida, de conquistas, né? Não é isso? Uma vida de conquistas, uma vida de projetos mesmo, né? Quanto se sonhou, quanto se realizou, quanto vocês conquistaram juntos. É muito triste isso, e é sobre isso que eu queria falar com vocês. Como está fácil se separarem? Como está fácil a separação, gente? Como qualquer briga, o casal logo fala, né? Vamos separar. Não, não tá dando, vamos separar. E isso eu vejo que está se proliferando, está ficando cada vez mais fácil falar sobre separação, falar sobre divórcio, que não está dando certo, que está difícil, que está complicado, que está tendo muita briga, porque está tendo muita discussão. Não se para analisar. Yolanda, seja muito bem-vinda, minha querida. Muito bem-vinda, viu? Não se para analisar o que está acontecendo ali, o que eu posso melhorar como pessoa para fazer meu relacionamento dar certo. Acha que é sempre o outro que tem que melhorar? Todos os problemas estão no outro. Você começa a conversar com a pessoa assim, a pessoa tem um livro para colocar ali tudo de errado. As pessoas não estão tendo a energia, não estão tendo o ímpeto de lutar pelo seu relacionamento, de lutar pela sua história, de lutar pela sua família. Para dizer assim, o português bem claro, as pessoas estão desistindo muito fácil daquilo que elas mais querem. As pessoas estão desistindo muito fácil. As pessoas estão vendo que está complicado o relacionamento, está difícil, está tendo muita briga, muito desentendimento, então é separar. Gente, vamos parar para pensar. Vocês acham que um outro relacionamento não vai ter problemas? Vocês acham que no outro relacionamento vocês vão se encaixar, que nem aquelas pecinhas Lego, que encaixa assim, que foi feito um para o outro? Vocês realmente acham que é a outra metade da laranja? Vocês acham que realmente é a tampa da panela? Vocês acham que realmente é assim? Se não for um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, eu sou super a favor de tentar melhorar, de tentar restaurar, de tentar reconstruir a relação. Porque não é fácil. Vocês pensam que no outro relacionamento não vai ter problema? Vocês acham que no outro relacionamento, porque no começo é tudo lindo e maravilhoso? Tudo lindo e maravilhoso no começo do relacionamento, tudo encantamento. Vocês estão ali quase naquela dança do acasalamento. É mágico aquilo. Muitas afinidades, muitas afinidades. A gente nem tem diferença. Nossa, mas a gente conversa tanto. Né? Vocês já viram isso? Ai, com meu marido eu só me desentendo. Com meu marido a gente não tem mais nenhum ponto em comum. Né? A gente não tem mais nada para se encaixar um no outro. Mas, nossa, com fulano, nossa, eu fico conversando com ele assim, gente,
Ele se encaixa comigo, parece que combina tudo. É claro que parece que combina tudo. Gente, a distância. Eu não tô mentindo para vocês. Eu não tô sendo falsa com vocês aqui, não, tá? Mas vamos imaginar um campo de rosas, tá? Eu gosto muito de usar dessa analogia. Vamos imaginar um campo de rosas. Se você olha aquela rosa lá de longe, é a coisa mais linda do mundo. Nossa, né? Que cor! As formas, ela tá perfeita ali. Aquela flor, ela é perfeita. Aí você vai chegando mais perto, vai convivendo mais ali, vai ficando mais próxima. Você pega aquela flor, você já começa a ver os defeitinhos nas pétalas, umas partes queimadas, outras partes quebradas. Você tá olhando de perto agora. Você tá olhando de perto, você vai ver ali no meio, tem alguns bichinhos ali no meio. Você vai ver que já tem espinhos. Olha só. É aquela flor que lá de longe era uma beleza, a coisa mais linda do mundo. Aí você vai pegar assim e já te espetou. E isso acontece com todo mundo. Não é só com você, não se espante. Isso acontece com todo mundo. Somos diferentes. Né? A Gorete está dizendo aqui, a vida 2 não é fácil. Verdade, né, Cris? Não é assim? Só que hoje, aparentemente, está muito mais fácil pedir o divórcio, falar sobre o divórcio, falar até como pedido de socorro. Ai, mas Ale, eu não queria me separar, mas sabe, eu falo sobre o divórcio com ele para ele entender que se ele não melhorar, a gente vai ter que separar. Então, só ele tem que melhorar? Só ele tem que melhorar nesse relacionamento? Então, se ele não souber como melhorar nesse relacionamento, vai ter que separar mesmo. Vocês estão entendendo, gente? Exatamente, Gorete. Vou falar muito sobre isso, né? Vou falar muito sobre isso. Só que assim, o casal também não tá vendo, não tá encontrando esse tempo, né? A vida 2 está numa correria absurda, isso em todas as áreas, né? E aí o casal também não tá encontrando tempo para ficar juntos. Aí o tempo que fica juntos ali dá o quê? Dá o choque, dá as brigas. É isso que eu vim falar para vocês hoje. Gente, briga não precisa ser sinal de desistência, tá? Não é porque tá brigando. Que, ai, começou uma briga aqui, começou também. Ai, a gente nunca brigou tanto assim, puxa vida. De uns tempos para cá, a gente parece que não tá se entendendo. Tudo que eu falo, A, ele entende B. E é assim, a gente agora não consegue mais se ouvir. Toda hora que a gente vai sentar para conversar, tem briga, tem discussão. É, realmente, eu acho que chegou o fim. Eu acho que não dá mais pra gente ficar junto. Ou será que é o momento de vocês aprenderem a se conhecer, a se olhar, a se ver, a se melhorar, a ir buscar cada um a sua melhor versão? Será que não é mais fácil do que vocês interromperem um relacionamento, quebrar uma família ali no meio? É muito mais fácil isso, então, quebrar essa família no meio do que, peraí, deixa eu me perceber, deixa eu me olhar, o que eu poderia fazer melhor nesse relacionamento? Como que eu posso atuar na parte que me compete? Como que eu posso fazer isso? Gente, a separação é tão dolorida, é tão sofrida. Vocês não pensam no futuro, vocês não pensam. Quando vocês falam sobre divórcio ou separação, vocês não pensam o que vai acontecer. Vocês vão ter que envolver advogado, vocês vão ter que pensar sobre a divisão do patrimônio de vocês, tudo que vocês construíram juntos. Tudo, 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 tudo. Você vai olhar para sua casa assim, nos mínimos detalhes, o que vocês construíram, o que vocês fizeram ali. Essa parede aqui de trás, gente, foi tudo eu e o Wagner. A gente criou e 2 dias depois ela já estava aqui. Mas tudo com o quê? Tudo com muito cuidado, porque ele foi calculando milimetricamente um quadrinho à disposição do outro, tudo bonitinho. Tem o dedo dele em tudo ali. Tem a história, nossa história, tá toda aqui na nossa casa. Quando a gente pensa em separar isso, não é só material. Não é só uma parede, gente. Não é só isso. Envolve sentimento, envolve emoção. Envolve muito mais do que isso. Vocês entendem? A divisão dos filhos. E agora? Como é que vai ficar a semana que vem? Como que vai ficar o feriado de carnaval? Como que a gente vai fazer feriado de carnaval?
Ah, eu vou estar com fulana, eu vou estar com Beltrano. Ah, e aí? Ou seja, os filhos com madrasta, com padrasto. Vocês acham que é fácil? Não é que eu tô querendo colocar medo em vocês, mas, gente, é assim que acontece. Vocês têm amigos que se separaram? É assim que acontece. O advogado vai lá, né, e vê direitinho como que vocês querem fazer. Um final de semana fica com outro, final de semana fica com outro, um feriado fica com um Natal, no Natal fica com um, no Ano Novo fica com outro. É assim que acontece. Hoje não tem ninguém, hoje vocês estão sozinhos. Amanhã depois já vai entrar outras pessoas nessa história. Outras pessoas com outras cabeças, com outras histórias, com outros aprendizados, com outras experiências, ajudando a educar os filhos de vocês. É duro, né? Não é duro? É bem complicado isso. Então, eu acho legal a gente sempre olhar todo o contexto. Quando a gente começar a falar sobre separação e sobre divórcio, vamos parar para pensar um pouquinho nas consequências disso tudo. Não falar só num blefe, porque vocês acabam colocando uma sementinha ali na cabecinha do outro. Vocês colocam a sementinha, coisa que nunca passou pela cabeça do outro, começa a passar. É muito complicado isso. Casamento tem fórmula mágica? Não, não tem fórmula mágica. Eu falo sempre para vocês, não tem fórmula mágica. Então eu vim aqui hoje explicar para vocês direitinho como que a gente pode fazer para fazer dar certo, né? Como ter sucesso no relacionamento? Esse é o tema da live de hoje. Como ter sucesso no relacionamento? Eu fiz aqui uma grande introdução, mas é isso. Hoje eu vou contar para vocês o segredo. Como que eu fiz para que desse certo no meu relacionamento? Também foi sempre assim? Né? Esses 22 anos que a gente está junto? Não, de jeito nenhum. Teve muita coisa que eu errei e que eu percebi que aquilo era errado, ou seja, não era mais para fazer daquele jeito, era de outro jeito. Os erros, eles vêm muitas vezes para nos beneficiar. A gente sabe que aquele não é o caminho, ou seja, é outro caminho. Não é aquele, é outro. Eu falo sempre para as minhas pacientes, escuta, desde quando vocês estão nesse loop? Ah, já faz anos, né? Nesse loop de brigas, de desentendimentos, de ficar sem se falar um com o outro. Aí depois a gente faz as pazes, depois a gente briga de novo, eu tô sempre magoada com ele. Ah, há quanto tempo? Quantos anos? Alê, muitos anos. Então é hora de sair desse loop, né? Você não quer ser feliz, você não quer ter um relacionamento gostoso, saudável, incrível, então é hora de sair desse loop. Mas, Ale, como que eu saio desse loop? Tendo comportamentos diferentes. Aprendendo a fazer diferente. Se você continuar agindo sempre da mesma forma e sempre achando que o que você está fazendo está super correto, você vai continuar nesse loop, você não vai conseguir sair dele. Se você ficava sem falar com ele um dia, dois, agora já deve estar ficando uma semana. Se você conversava com ele e usava meias palavras, agora pode ser que já estejam sendo palavras mais ásperas, mais hostis, mais agressivas. Onde isso vai parar? Vai tomando uma proporção que depois vocês não conseguem mais controlar isso. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo o que vai acontecendo? Né? Então, deixa eu passar para vocês aqui com o que eu trabalho bastante, né? E que eu sempre apliquei no meu relacionamento com ele. A resiliência. Vocês sabem, eu queria que vocês anotassem hoje. Né? Se vocês puderem pegar um caderninho, uma caneta, vai ser super bacana. Porque depois esquece, gente. Esquece. Por mais que eu deixe essa live liberada lá no YouTube para vocês, vocês vão esquecer depois de ir lá, de assistir a live de novo. Vocês vão esquecendo. Agora, quando a gente escreve, parece que grava. Eu, pelo menos, sou assim, né? Então, é legal. Pega um caderno, pega uma caneta, vamos anotar? Vamos começar por resiliência. Vocês sabem, gente, o que é a resiliência? Vocês sabem o que é? Eu comparo muito, eu gosto de fazer essas analogias, eu comparo a resiliência como um coqueiro. Um coqueiro, né? O coqueiro, vocês já repararam? Ele fica assim, mas se vier um vento, ele vai, ele enverga, ele não quebra. E aí ele tem a facilidade de voltar ao seu estado original. A resiliência é isso, a resiliência é você perceber
que teve uma situação muito desconfortável, que te abalou, sim, profundamente, porque você tem as suas emoções, você tem os seus sentimentos, aquilo te abalou, mas você não permitiu que aquilo te levasse para o fundo do poço. Você até pode ter ido lá para o fundo do poço, mas chegou ali, entendeu, percebeu e voltou ao seu estado original. Tem muita gente que se permite ficar ali naquele sintoma de dor, de sofrimento durante anos. Eu não estou falando de semanas, eu estou falando de anos. Pessoas que vivem relacionamentos ruins, histórias ruins, e estão ali ainda, naquele desânimo, totalmente desfigurado, uma pessoa que vive carrancuda, uma pessoa que vive mal-humorada, amarga de ressentimentos, e tá lá ainda. A pessoa teve suas frustrações, a pessoa teve as suas decepções, são normais, todo mundo tem isso na vida, mas não conseguiu sair disso, não conseguiu entender que muitas coisas que acontecem na vida da gente é justamente para que a gente cresça, justamente para que a gente evolua e que a gente amadureça emocionalmente. As pessoas não entendem isso, que muitas vezes a gente vai crescer é na luta. Um diamante, ele não se lapida com seda. A gente vai precisar passar por momentos difíceis. Não foi assim com você? Muitas vezes você se percebe uma pessoa forte, uma pessoa segura, uma pessoa determinada. Pelo menos comigo foi assim. Eu tive que aprender. Eu lembro que quando eu tinha meus 16 anos, eu morria de medo de sair para o mundo. Eu morria de medo, né? Tinha pavor. Minha avó também me colocava mais medo ainda. E aí eu lembro que eu tinha que sair para procurar emprego. Naquela época já dá para trabalhar, né? Com 14, 15. Eu comecei com 14, então com 16 eu estava procurando emprego. E aí eu lembro que eu fui lá no trabalho da minha mãe, ela trabalhava numa imobiliária. E aí eu entrei lá, assim, eu sempre fui muito pequenininha, muito mirradinha, muito magrinha. E aí eu cheguei lá assim, mãe, vamos comigo? Eu preciso procurar emprego nessa empresa aqui, olha, o que tá precisando? Eu preciso ir lá nessa empresa. Minha mãe olhou assim para mim, eu não posso ir com você. Não posso de jeito nenhum, eu tô trabalhando. Não, mas como que a senhora não pode? Porque, olha, eu tenho que pegar um ônibus para chegar até lá. Eu não sei chegar até lá. Eu não vou conseguir chegar até lá. Um medo, um pavor que me invadiu, assim, que na minha concepção, eu tinha certeza absoluta de que eu não ia conseguir. E ela falou para mim assim, eu não posso, Alessandra. Sinto muito, filha, olha, você toma cuidado, você pega o ônibus X, o ônibus Y, você desce em tal lugar, você pede ajuda, pede informação, porque você vai chegar nessa empresa. Eu não posso ir com você, eu não posso pedir para sair aqui, eu não posso perder esse emprego. E ela falou mesmo e já ficou, estava irredutível. Ela não ia de jeito nenhum me levar lá. Nossa, mas eu fiquei apavorada. Eu lembro que eu saí dali, eu me senti tão desprotegida naquele momento. Aí eu poderia ter feito o quê, né? Eu poderia ter começado a chorar, eu poderia ter ficado muito triste, eu poderia ter culpado minha mãe, né? Usado como muleta e falado assim, bom, minha mãe não me ajudou, minha mãe não me protegeu quando eu precisei, minha mãe não foi comigo, minha mãe foi irresponsável, independente de qualquer coisa, eu poderia ter usado de 1000 artifícios para poder permanecer naquela situação ainda. Eu poderia ter falado assim, não, eu não vou, ligado lá na empresa, olha, vocês me desculpem, mas eu não vou dar qualquer desculpa. Só que já naquele momento eu pensei assim, essa não vai ser a primeira vez. Se não der certo esse trabalho, eu vou ter que ver outro, eu vou ter que procurar outras vezes. Para a gente conseguir um trabalho não é assim tão fácil. Então eu vou ter que ir outras vezes. Ou seja, se não for agora, eu vou ter que ir amanhã, depois, na próxima semana. Foi quando eu entendi que eu tinha que aprender. Eu tinha que lidar com o meu medo. E uma das frases que ficou muito marcante para mim, tá com medo? Vai com medo mesmo. E aí eu fui. E fui perguntando, e peguei o ônibus, e não me lembro se eu peguei o ônibus errado, eu não me lembro, era um medo muito grande. Enfim, cheguei na empresa. E aí, quando eu cheguei lá na porta, que eu vi aquele nome, vi ali o nome, eu falei, consegui. Consegui. A duras penas, só eu sabia, né, tudo que eu tinha passado aqui, só eu sabia o pânico, só eu sabia o desespero. Mas eu cheguei lá, fiz a minha ficha, fiz meu currículo bonitinho, passei pela entrevista. E a partir dali, gente, eu percebi
que a gente pode fazer muita coisa. A gente não precisa ficar preso no sintoma. A gente pode aprender a melhorar, sim, em várias áreas da vida. A gente não precisa e nem pode ficar preso naquilo dizendo para a gente mesmo que a gente não vai conseguir, que a gente não vai ser capaz. Tá certo? Exatamente, a Yolanda colocou aqui, né? Verdade, as provas da vida vêm para nos fortalecer, exatamente. E a partir daí, né, Yolanda, eu comecei a sentir que eu podia. Eu nunca mais fui pedir para minha mãe, para ela ir comigo para lugar nenhum. E aí, a partir daquele momento, eu agradeci a minha mãe. Eu agradeci e eu entendi que ela realmente não podia ficar faltando no serviço dela para me ajudar a procurar serviço. Porque quantas vezes ela ia fazer isso? Eu consegui entender a minha mãe, eu consegui compreender e entendi que se ela tivesse saído de lá e me levado várias vezes, talvez eu nunca conseguisse andar sozinha. Talvez eu nunca tivesse tido a independência que eu tive tão cedo, aprendido a crescer. Aprendido, né? Eu saí debaixo das asas dela, né? Me expulsou ali cedo e isso foi muito bom para mim. E hoje eu agradeço muito a minha mãe por ela ter feito aquilo. Eu posso dizer que ela não fez porque ela quis, né? Ela realmente tinha que trabalhar para me sustentar e sustentar o meu irmão. Eu não tive pai. Então, eu tive que aprender a viver. Como que eu ia ficar naquela mesma situação? Vocês entendem? Então, como tudo na vida, a gente precisa aprender a ser resiliente. Eu podia, sim, ter afundado ali, podia ter dito para mim mesma que eu não ia conseguir. Ou eu vou ver se eu vou com uma amiga, ou eu vou ver se eu chamo alguém para poder fazer esse favor para mim, para me dar uma carona. Ou eu podia ter dito que eu não iria, mas não, eu falei, eu vou sozinha. Eu vou sozinha porque eu preciso disso, eu preciso me provar. Eu desci, mas eu me reergui. E me reergui forte, muito mais forte. Porque poucos anos depois, eu estava trabalhando a quilômetros de distância da minha casa. Porque eu achei que para eu conseguir ter sucesso na vida, eu tinha que ir para bem longe. Né? Eu morava na Zona Norte, eu falei, eu tenho que ir lá para a Zona Sul. E foi o que eu fiz. Em pouco tempo, eu fui trabalhar na Zona Sul, era longe? Muito longe, uma viagem todos os dias. Mas isso foi bom. Foi bom para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para o meu desenvolvimento, para a minha capacitação, e eu sabia disso. Tá? Ou seja, tá aqui dentro da gente, tá? A gente só precisa aprender a acessar essa nossa capacidade, tá certo? Guardaram aí? Resiliência. Independente da pressão. E no relacionamento, para que a gente possa exercitar cada vez mais a resiliência, a gente precisa ter a cumplicidade. A gente precisa ter também, os nossos ideais afinados. A gente precisa falar a mesma língua com o nosso parceiro. Senão, como é que vocês vão ter essa capacidade de ir e vir? Né? Como é que vocês vão dar esse salto? A gente precisa ter essa flexibilidade, né? Exatamente, essa flexibilidade que a gente precisa de ir até aqui e voltar. Com o nosso parceiro, a mesma coisa. Como isso, Ale? Através de muito diálogo. Vou falar para vocês agora, vou entrar na maturidade emocional. Para que tenha uma maturidade emocional, a gente precisa ter muita tolerância, gente, né? A gente precisa ter muita tolerância e entender as nossas emoções. Entender justamente aquilo que faz com que a gente se desestabilize totalmente. Tem muita gente que fala assim, né? Ai, mas ele me deixou irritada. Ele me deixou descontrolada. Foi culpa dele. Eu quebrei a casa inteira, mas foi culpa dele. Foi culpa dele porque ele me deixou irritada. Ele que me deixou com raiva. Ele sabe que não pode tocar nesse assunto, mas ele tocou nesse assunto e eu quebrei a casa inteira. Gente, vamos parar para pensar. O poder que você dá ao outro de te desestabilizar. Veja, que poder que você dá ao outro. Como é que você é? Você se conhece? Você percebe as suas fragilidades? Seus momentos de fraqueza? Você percebe o que te desestabiliza? Se você não perceber isso, você está na mão do outro. O outro rapidinho vai descobrir aquilo que te desestabiliza,
seu calcanhar de Aquiles, a sua ferida, que ele vai direitinho lá, né? Vai botar o dedo lá na sua ferida e dói. E nessa hora você se descompensa totalmente. Totalmente. A culpa é só do outro? Ele está se defendendo, muitas vezes ele está se defendendo atacando. Então ele vai, ó, pega aqui, porque com certeza você também sabe das deficiências dele. Então você também já foi, catou lá na ferida dele. Então é um catando a ferida do outro. Um catando a ferida do outro, e são duas pessoas que estão aí totalmente descontroladas, descompensadas, com o emocional lá embaixo, controle, ó, lá embaixo. Vocês não conseguem entender o que é que faz com que vocês se desestabilizem. Se vocês não perceberem isso, é um prato cheio para o outro toda vez te desestabilizar. Tá certo? Se a gente controla as nossas emoções, eu digo que muitas vezes a gente tem a sabedoria sobre o que a gente pensa, sabedoria sobre o que a gente sente, sobre as nossas emoções. A gente tem a sabedoria. E a gente tem o controle sobre os comportamentos a partir das nossas emoções. Ou seja, muitas vezes eu falo, né? Autorize a tristeza, autorize a raiva. Nós somos seres humanos, elas virão. Autorize esses sentimentos. O que você fará a partir daí já é de responsabilidade sua. Não se isente da sua responsabilidade. É sua responsabilidade controlar as suas atitudes e os seus comportamentos. Ai, mas Ale, eu não tive como, porque ele falou tal coisa, porque ele fez tal coisa, então eu não me controlei. Eu tive que falar tudo aquilo. Eu tive que... Não, você não teve nada. Você não tem que nada. Você só fala isso para poder justificar seu destempero. E dizer que você realmente não tem controle sobre si mesma. Que você não tem essa inteligência emocional. É só isso que está querendo dizer. Realmente, Ale, eu não controlo as minhas emoções. Não controlo os meus comportamentos. Se eu sentir raiva, se eu me sentir desprezada, se eu me sentir rejeitada, se eu me sentir abandonada, nessa hora eu surto. Nessa hora eu realmente não me controlo. E aí, o que a gente faz? Como é que você faz? Você vai ter que se envolver só com pessoas que fazem tudo o que você quer o tempo todo, que nunca te dizem não para nada, ou você vai aprender a lidar com as suas carências, com as suas fragilidades. Eu acho que fica muito mais fácil. Porque aí você vai atuar na raiz do problema. Porque senão você vai ficar tentando buscar pessoas mesmo. Pessoas que fazem tudo o que você quer o tempo todo para que você não fique frustrada, para que você não fique decepcionada com nada, para que tudo seja do jeitinho que você quer e tudo esteja sob controle. Tudo tem que estar sob seu controle para que você realmente continue bem, para que você continue num belo estado emocional. Veja, você está se colocando ainda na mão do outro. Se ele falar qualquer coisa, aí existe aquela baixa tolerância à frustração, né? Aí só Deus sabe o que eu vou fazer a partir daí, né? Só Deus sabe o que eu vou fazer. Então, não é o outro. A gente não tem que sair por aí tentando controlar o outro, mas tentando olhar para si, cada vez mais, né? Como é que isso vai se intensificando? Muitas vezes porque vocês não conversam. Para que você tenha essa maturidade emocional, muitas vezes essa sabedoria, vocês vão precisar conversar. Você vai precisar colocar para fora. Vamos supor que você está vivendo um momento lá com seu marido e tal. Começam as mágoas, começam os ressentimentos. Você pode até tentar falar alguma coisa que aconteceu, mas do seu jeito, não é o quê, mas é como você vai passar. Dependendo de como você vai passar aquilo tudo que você está sentindo, não vai fazer efeito ou vai fazer efeito contrário. É o falar A e o outro entender B. Se vocês não conseguirem se entender nessa conversa, vai ficar o que ali? As mágoas e os ressentimentos. Mágoas e ressentimento cada vez maior. Que gera o que também, gente? Frustração, decepção, mágoa, né? Tudo que eu falei. Ansiedade e estresse, né? Ansiedade e estresse.
Se vocês não falam aquilo que vocês estão sentindo na maneira correta, de uma maneira eficaz, com sabedoria, gente, ninguém adivinha nada. Ninguém vai ser capaz de adivinhar. Por mais que vocês falem assim, Lê, mas é óbvio. O óbvio não é óbvio. Outra frase que eu gosto de repetir bastante. O que para você é óbvio pode não ser para ele. E muitas vezes não é, tá? Vocês vão ter que chegar, vocês vão ter que conversar. Parar de ficar no achismo. Eu vejo tantos casais no achismo. Eu acho que ele não foi, eu acho que ele pensou, eu acho. Quando eu falei isso, eu acho. Não. Sai do acho, gente. Vai lá, olha nos olhos e fala. Vocês pensam que eu não tenho que praticar isso até hoje com o Wagner? Até hoje eu tenho que praticar isso. Por mais que nós tenhamos essa flexibilidade que eu falei, por mais que nós tenhamos essa sabedoria para lidarmos um com o outro, em muitos momentos a gente vai, um fala A, o outro entende B, o outro entende C, aí a gente para assim, opa. A gente já tem esse discernimento, pera. Eu me expressei errado. Vou começar de novo. Aí eu penso direitinho nas palavras, reformulo, falo, amor, eu quis dizer isso, aquilo. Aí sim ele olha para mim e fala, então é isso. Aí eu falo, foi isso que você quis dizer? Foi isso que eu quis dizer, ok. Aí a gente, porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente não consegue, tá? A gente muitas vezes não consegue expressar ou entender o que o outro está querendo dizer. Como que a gente vai exercitar a nossa maturidade emocional se a gente não conversar devidamente? Como que a gente vai fazer isso? Né? Quando a gente fala sobre maturidade emocional, é o contrário, óbvio, da imaturidade emocional. Imaturidade emocional é o quê? Vamos pensar, gente, numa criança. A criança, quando a gente não faz aquilo que ela quer, né? Ela pede alguma coisa em algum lugar. Eu lembro do meu irmão uma vez, né? Que a gente estava no mercado e eu tinha levado o dinheiro contadinho para comprar o que era para comprar. E ele viu um carrinho lá, ele queria o carrinho. E eu falei que eu não ia dar o carrinho para ele. E ele pegou, ele só esperou sair do caixa e ele saiu correndo, ele atravessou a avenida e eu fiquei com o coração na mão. Ele atravessou a avenida, ele foi correndo, sozinho, e eu gritando atrás dele, até chegar no portão de casa. Aquilo foi o quê? Aquilo foi birra, aquilo foi picuinha, ele ficou com raiva e ele agiu impulsivamente. Isso tudo como? Gente, com os recursos que tem uma criança. Uma criança, ele devia ter o que ali? Uns 7 anos, mais ou menos? 7, 8 anos? Ele tinha recursos de uma criança de 7 anos. Ele não tinha aquela estruturação egóica de um adulto. Isso foi o que ele pôde fazer com 7 anos de idade. Ele ficou magoado, ele ficou ressentido, ele ficou contrariado, ficou com raiva e agiu impulsivamente. Quando a gente fala sobre uma pessoa que é imatura emocionalmente, ela age dessa forma. Às vezes pensam assim, mas adulto não age assim, o tempo todo age assim. Como, Alê? O adulto também faz birra, adulto também faz picuinha, adulto também fica de bico. Vocês não ficam de bico? Fala aqui para mim quem é que não fica de bico. Dias sem falar. Criança chora, né? De repente, do que ele falar ali, você vai para o banheiro chorar, vai ficar chateada, vai ficar magoada, vai chorar, mas não vai falar com ele depois. Fica com raiva. E aí até uma pontinha de vingança, assim, sabe? Aquela vingancinha assim, tomara que ele não consiga aquilo que ele tá querendo muito. Não é, gente? Não dá aquela raivinha assim? Isso daí é a criança falando, né? Com as minhas pacientes é muito engraçado, porque eu falo para elas assim, peraí. Essa atitude é da mulher madura, segura, ou é da criança? Aí elas, puxa, Lê, é verdade, a minha criança, falando de novo, a minha criança. Então, a gente tem que saber controlar isso, né? Por isso, é a maturidade emocional. Gente, vocês estão conseguindo entender tudo? Vocês estão tão quietinhos aí?
Vocês estão tão quietinhos. A imaturidade emocional, ela é o que, na verdade, gente? Essa fragilidade que eu falei, né? Fica com raiva, fica... É porque realmente tem aquela fraqueza lá dentro, né? No fundo, é uma fraqueza muito grande. E aí, reage como? Né? Reage como? Quanto mais frágil emocionalmente a pessoa for, quanto mais frágil for, quanto mais fraquezas emocionais, mais agressividade. Mas por que isso? É uma maneira de se defender. Sabe aquele bichinho que tá machucado? É um bichinho que tá machucado, você vai tentar pegar nele assim, ele vai tentar bicar, ele vai tentar morder, vai tentar fazer alguma coisa para te afastar. É a mesma coisa. Quanto mais a pessoa ela tá ali fragilizada, com medos, com inseguranças, mais ela vai reagir de maneira hostil, de maneira agressiva, justamente para afastar, para afastar as pessoas, inibir que as pessoas se aproximem. Quem é que gosta de ficar do lado de uma pessoa agressiva, de uma pessoa hostil? Vamos supor, no trabalho, desse seu lado esquerdo, não sei se para vocês é lado esquerdo, meu é lado esquerdo, tá, gente? Aqui do lado esquerdo tem uma pessoa que é muito legal, muito simpática, muito carismática, empática mesmo. Do seu lado direito tem uma pessoa que muitas vezes é brava, é arisca, rancorosa, né? O que você faz? Você vai tentando se afastar, ficar aqui mais próxima dessa pessoa que é um doce e vai tentar ter o menos contato possível com essa pessoa aqui. Não é assim? Não é assim que funciona? Olha lá, tá vendo? Maria, que linda, né, Maria? Ainda sou um pouco imatura. Gente, Maria, junte-se a nós, né? Junte-se a nós. É uma pequena parcela de pessoas que realmente conseguem adquirir essa maturidade emocional, tá? Mas como é que você faz isso, né? O bom é que tem como a gente exercitar isso. Tem como a gente ser uma pessoa madura emocionalmente. Tem como a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Em muitos momentos eu também percebo que minha criança fala mais alto, que eu fico magoada, eu fico ressentida e eu quero ficar na minha, eu quero ficar no meu cantinho, eu quero ficar ali quieta. Mas aí o que eu penso? Puxa, né? Pelo menos com meu marido eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho ideais. E se eu fico um dia sem falar com ele, ou se eu fico um dia magoadinha com ele, se eu fico sem falar com ele, é um dia que eu perdi. E a gente não pode se dar o luxo de perder nada, porque nessa vida, a vida é curta, minha gente. A vida é curta, a vida passa, ó, um soprinho. Ontem mesmo a Giovana estava engatinhando, ela era pequenininha. Ela já vai quase aí fazer 18 anos. O tempo passa que a gente não percebe. Tô falando alguma mentira aqui? Tô falando mentira? A gente fica brincando, achando que a gente vai viver para sempre, achando que esse relacionamento vai para sempre, que o nosso parceiro vai ser para sempre, que os nossos filhos vão ter a idade que eles têm para sempre, que eles nunca vão embora. Só que não. Tudo muda assim, ó, no piscar de olhos. Quando a gente percebe... Eu tava falando isso com o Wagner, né? A gente, há uns anos atrás, a gente tinha um grupo de amigos e a gente ia para um sítio que eles tinham em Itu quase todo final de semana. E era uma delícia. Só que tinha um final de semana que eu também tinha que fazer as coisas em casa, então não dava para ir para lá todo final de semana. De vez em quando eu falava para ele, amor, não dá para ir esse final de semana. E ele ficava chateado porque ele queria ir todo final de semana. Nossa, a gente ficou assim um bom tempo indo para lá, se encontrando com o pessoal, a gente combinava coisas muito gostosas. Só que a gente nunca imagina quando vai ser a última vez, né? A gente nunca imagina que vai ser a última vez. A vida, ela passa assim, ó, num sopro. Então, não dá pra gente... Como diz o Cortella, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. A vida é curta, mas ela não precisa ser pequena. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Sempre que a gente se perceber nesse estado emocional péssimo, é pensar assim, peraí, o que eu tô perdendo da minha vida ficando desse jeito, né? Então, a gente vai adquirindo algumas máscaras para lidar no nosso dia a dia, que é essa agressividade, que é essa postura mais hostil, mais agressiva,
Tudo isso para disfarçar essa fragilidade. A gente coloca máscaras para não perceberem a nossa vulnerabilidade. Quanto mais a gente se percebe frágil, ai, mas eu sou tão sensível, porque eu sou sensível. Gente, que lindo! Né? Eu falo assim, uma pessoa sensível, uma pessoa que tem as emoções à flor da pele, que lindo! É só saber lidar com isso. Mas tudo que as pessoas falam, né, me magoa, tudo, qualquer coisa que as pessoas falam me magoa. É só você ter o autoconhecimento, é só você ter a inteligência emocional em cima disso. Você não precisa querer ser menos sensível, ter menos emoções, gente. É lindo. As emoções é a coisa mais linda do mundo. É o que faz a gente viver, são as emoções. Não é isso? Eu falo que a gente tem tanto medo de demonstrar aquilo que a gente sente que a gente quer até aparentar que a gente é uma pessoa fria. Já perceberam isso? Né? Que a gente finge que não sente. A gente coloca aquela máscara assim de azulejo, eu falo, né? Que a gente. Quando eu fiz psicologia lá anos atrás, a gente falava assim, né? Então quando o paciente fala tal coisa, a gente tem que fazer cara de azulejo, né? Então, muitas vezes na vida a gente tem que fazer cara de azulejo para fingir que não tá sentindo, para mascarar um sentimento, uma emoção. Não precisa ser assim. Vamos conversar. Da maneira certa, mas vamos conversar. Como que a gente pode fazer para que tudo isso vá acontecendo gradativamente? Através do autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa se entender. Você precisa perceber suas fragilidades, né? Maria falou aqui, ainda sou um pouco imatura. Tentar entender, Maria, quais as fragilidades que você traz, que passado que você traz, que história que você se conta. Que história que você se conta. Porque muitas vezes não é o que você viveu lá atrás. Você pode ter vivido uma infância maravilhosa, gostosa, super harmoniosa, com pai, com mãe, com irmãos, mas em determinado momento, o que foi que você significou de uma cena, de uma situação? Será que aquilo ali gerou traumas em você? Vamos parar para pensar. Todo mundo traz uma história, todo mundo traz uma bagagem que leva para o seu relacionamento sem perceber. E é isso que a gente precisa tentar entender. Mas peraí, quando ele falou isso, nossa, eu me desestabilizei totalmente. Por quê? Por que eu me senti assim? Antes de você tentar reagir dessa forma tão impulsiva, parar para pensar, por que aquilo atingiu tanto? Por que aquilo que ele fez magoou tanto? Por que se sentiu tão abandonada, se sentiu tão rejeitada, se sentiu traída, se sentiu humilhada? Entenda as suas feridas. Perceba. Porque é só assim que você vai conseguir curar. Se você tiver uma ferida aqui e você viver colocando bandagens, 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 bandagens aqui em cima, você não vai conseguir ver. Você só sabe que dói. Quando você encosta, dói. Mas espera aí, vamos tirar isso daqui, vamos olhar de frente? Tá com medo, vai com medo mesmo. Mas vai ter que ir, né? Precisa do que também, gente? Precisa de empatia. Para um relacionamento ele ter sucesso, a gente precisa de empatia. É você saber se colocar no lugar do outro. E mais do que isso, saber o que o outro está sentindo. E mais do que isso, ter um olhar pela perspectiva do outro, a visão do outro, ponto de vista do outro, não do seu. Porque, pensa uma coisa, você teve uma história, você tem seus conhecimentos, sua perspectiva de vida. Seu parceiro tem a dele. Com quem ele foi criado? Como é a mãe? Como é o pai? Como os dois tratavam ele? Ele podia se colocar nessa relação com pai, com mãe? Ele tinha voz? Ele era ouvido? O que ele te conta da infância dele? Como foi essa infância dele? Foi um mar de rosas? Ele nunca apanhou, nunca gritaram com ele? Foi tudo mil maravilhas? Como foi? A gente precisa entender e perceber o outro muito além daquilo que vocês estão vendo. No início do relacionamento, logo no início, eu briguei muito com o Wagner. Não caía a ficha de que ele não tinha sido casado do jeitinho que eu queria que ele fosse. Eu queria chegar em casa, ele já estava em casa, então eu queria chegar em casa e ver minha pia limpa. Só que ele não fazia isso quando ele veio da mãe dele. A mãe dele nunca deixou ele fazer nada. Ele nunca fazia nada. Ela
Ela tá errada? Ele tá errado? Gente, não existe errado. Existem pessoas que muitas vezes não sabem fazer o correto. Não sabem fazer. Cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma maneira de pensar. Se de repente ele tivesse casado com uma pessoa que adorava ficar na cozinha como a mãe dele, talvez até hoje ele não teria se modificado nesse sentido. Mas não, para mim isso sempre foi muito importante. Então ele teve que se moldar nesse ponto, porque isso para mim era um fator muito importante. Mas eu tive que enxergar além do que eu via. Senão eu ia ficar com muita raiva. Se você fica vendo seu parceiro só ali, de uma maneira extremamente superficial, sem entender que existiu todo um contexto, tem uma bagagem familiar aí por trás dele. Se você não entender isso, o que ele fizer, o que ele disser, você vai ficar com muita raiva. Porque você vai achar que ele está fazendo isso para te machucar, para te impactar, porque ele está com raiva de você, porque ele quer se vingar. E muitas vezes não é isso. Foi o contexto que ele foi criado, foi tudo que ele aprendeu. Exatamente. Marcelo, que linda! É isso aí. É isso aí. Marcelo, beijo no coração, viu, querida? E então essa empatia, gente, é muito mais do que você se colocar no lugar do outro. É você se colocar no lugar do outro na perspectiva dele. Então, peraí, né? Deixa eu imaginar como é que foi isso que ele passou. E o que é que ele está sentindo, mas de acordo com as bagagens que ele carrega, não as minhas. Porque muitas vezes, já perceberam isso? Às vezes as pessoas vão te contar uma história e você fica... E a pessoa... Amiga, você tá entendendo? Como foi grave isso? E aí você fica assim... Foi. Mas você não tá achando que foi, não. Você fala, foi. Muito grave. Para você não foi grave. Mas para ela, para essa sua amiga, foi muito grave. Então, assim, cada um traz o seu mapa mental aqui dentro, de acordo com o que passou lá atrás. Por isso que muitas vezes você fala uma coisa e o outro entende outra. Porque nós temos filtros cognitivos aqui. Esses filtros são o que, Alê? Tudo que você viveu, tudo que você experienciou, tudo que você traz na sua bagagem emocional, está aqui nos seus filtros. Então, quando chega alguma coisa lá de fora, passa pelos filtros, vem para cá, para o seu mapa mental, de acordo com a sua perspectiva de vida, sua visão. Vocês estão entendendo, gente? Maria está dizendo aqui, na maioria das vezes eu me magoo fácil, exatamente. Existe essa fragilidade. E aí, né, Maria, como é que você reage? Você se isola, você se fecha ou você reage agressivamente no impulso? Porque nós temos defesas, né? Nós temos mecanismos de defesa para poder lidar com as nossas fragilidades, com as nossas vulnerabilidades. Coloca aqui para mim, Maria. Entender também, gente, que no relacionamento ninguém tem que completar ninguém, tá? Ninguém tem que sair completando ninguém. Essa coisa de, eu preciso entender como que eu faço ele feliz, eu preciso entender como que eu faço ela feliz, preciso entender, puxa vida, mas ele tá chegando tão magoado, tão chateado do serviço, o que eu posso fazer para que ele não fique mais assim, para que ele não fique mais... Não tem nada que você possa fazer. Tem coisas que ele vai ter que passar. Filhos, por exemplo, vão ter que passar por situações difíceis. Nem tudo a gente vai tentar colocar numa redoma de vidro, mas não vai dar certo, gente. Não, olha lá, tá vendo? A Maria falou que ela se isola. Se isola como se colocasse dentro de uma couraça protetora, né, Maria? Como se fosse uma couraça protetora, assim, para se defender, para que as pessoas não possam ter acesso. Porque você tá lá, tão frágil, dói tanto, que aí você tenta afastar as pessoas de você. E afasta. Né? Você se fecha numa redoma de vidro mesmo. Se fecha numa conchinha, né? Vai lá dentro e fecha assim e fica ali, quietinho, olhando pela frestinha. É assim que acontece. Gente, é difícil. Mas tem como melhorar? Tem. Bastante. Tá bom? Então é isso. Quando a gente fala sobre completar o outro, a gente só tem que tomar muito cuidado
para não virar uma dependência emocional isso, tá? O dependente emocional é que tenta fazer com que o outro tenha uma vida esplêndida, incrível, maravilhosa. Ele deixa de viver a vida dele para viver a vida do outro. E isso não é nem um pouquinho saudável no relacionamento. Porque uma das coisas que a gente tem que priorizar, antes de mais nada, é a nossa individualidade. Não é o individualismo. O individualismo é algo muito egoísta. Eu estou falando sobre a individualidade, você olhar para si, continuar mantendo a sua integridade física, integridade moral, emocional. É importante que você mantenha a sua identidade nessa relação, independente de quem é essa pessoa. Essa pessoa gostou de você como você era, lá no início. Foi disso que gostou. Não precisa se desfigurar, não precisa se transformar numa outra pessoa, seja você, desde lá do início. Outra coisa também que a gente tem que ir praticando muito, gente, nos relacionamentos, é a atração, é a admiração. Se eu amo a luz dessa pessoa, eu tenho que amar a sombra. Puxa, vocês pensam que a gente só vai amar as qualidades daquela pessoa? Se for assim, então a pessoa que está com a gente só vai amar as nossas qualidades. Só aquilo tudo que a gente tem de bom. E aquele dia que a gente tá chateado, que a gente tá triste, que a gente tá carrancudo, que a gente tá bravo. Aquele dia que não foi nada bom com o nosso chefe. Aquele dia que o diretor deu uma carcada na gente. E aí? Aí a gente vai chegar em casa, chateada, magoada. E aí o nosso parceiro não vai gostar da gente, né? Que só gosta de ver a gente num belo estado emocional. Então, peraí. Do mesmo jeito que você quer ser amada na sua totalidade, seu parceiro também precisa. Ele precisa também ser amado na sua totalidade. Ninguém é perfeito. Uma pessoa perfeita deve ser a pessoa mais chata do mundo. Se é chata, já não é perfeita. Né? Gente, quando eu falo assim, parece que é muito difícil ter um relacionamento de sucesso, mas não é. Quando a gente começa a olhar para a gente começa a perceber as nossas imperfeições e a gente consegue aceitá-las, a gente consegue ser muito mais tolerante com as imperfeições dos outros. É aí que entra a humildade, que não é nem de longe humilhação. A humildade é sinal de sabedoria. Quando você olha para si, você percebe, né? Difícil também, muitas vezes, conviver comigo, né? Eu sou um pouquinho difícil. Gente, eu era difícil no início do relacionamento. Eu era tinhosa, eu era bravinha, eu era autoritária, eu era... O que mais que eu era? Eu era birrentinha, né? Eu ficava uns dias sem falar. Eu tinha tudo isso, eu era muito imatura. Né? Fui aprendendo, né? Eu fui melhorando, até chegar nessa versão. Mas até aí, teve um caminho a ser trilhado, não foi assim. Como eu disse para vocês, não existe passe de mágica, né? E para tudo isso tem que ter o quê, gente? Né? Eu falei, não é fácil, tem que ter comprometimento. Como tudo na vida. Tem gente que começa a querer restaurar sua relação, aí faz um dia, faz outro, no terceiro já começa a desanimar. Mas eu fiz aquilo que aquela psicóloga lá falou, e já faz 3 dias que eu tô fazendo, e não mudou nada, ele continua do mesmo jeito, ele continua agindo do mesmo jeito. Não posso fazer, não. Quer saber? Cansa, sabe? Não dá. Gente, é o imediatismo. Vamos levar isso para outras áreas da vida, tá? Relacionamento é igualzinho. Mas vamos supor que vocês resolveram fazer uma dieta. Vocês estão 20 quilos acima do peso ideal de vocês. Vocês começam, não, eu tenho que emagrecer porque o verão tá chegando, porque eu quero colocar aquele biquíni, porque eu quero ir para aquela praia, eu não quero ficar com vergonha. Então, eu vou ter que eliminar aí uns 20 quilos. Mas o que eu vou ter que fazer? Bom, você vai ter que começar a fazer exercício, vai ter que melhorar a sua qualidade de vida, você vai ter que melhorar a sua alimentação. Você vai ter que trabalhar também o estresse, porque se você estiver estressada e ansiosa, você vai querer devorar a geladeira.
Então, você também vai ter que ter um certo equilíbrio emocional. Mas tudo isso é só para eliminar uns 20 quilos? Sim, você vai ter que ter muito comprometimento. Então tá, eu vou tentar, né? Vai a primeira semana. Isso se durar uma semana, né, gente? Isso se durar uma semana. E aí começa. Vai no mercado, compra tudo que é de dieta. Vai lá comprar tudo que é de dieta, enche o armário, enche a geladeira. Vai lá, faz a matrícula na academia. Primeira coisa, né, que a pessoa fala, não, já... Como que tá seu amor próprio, seu autocuidado? Não, eu já fiz matrícula na academia. Primeira coisa que fala. Então tá certo. Não, eu tô super empolgada. Cara, dessa vez eu vou, hein? Ha! Dessa vez eu elimino 25 quilos, vocês vão ver. Não vai dar 4 meses, eu vou estar magérrima. Tá vendo? Aquela empolgação toda. Aí começa. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dia, já vai começando a dar uma vontadezinha, né? Daquele chocolate, daquele pãozinho com manteiga na chapa, já começa a dar aquela vontadezinha. Não. Mas eu tô firme ali, tô focada, tá? Passar mais 2 dias, uma semana. Bom, vou me pesar, né? Vou ver o que aconteceu. Vai lá, nada. Nenhuma grama. Já vai desmotivando. Vai, mais uns dias. Eu vou me pesar de novo, né? Já deu 8 dias, 9, nada. É o imediatismo de querer que tudo seja imediato. Gente, não é assim. Vai demorar alguns meses para você começar a ver alguma diferença de você começar a colocar aquela calça e ela entrar de uma maneira folgada. Aquela calça estava apertada e ela tá folgada. Aquela blusa que estava te pegando e você conseguir se movimentar com ela. Isso vai demorar. Não é da noite para o dia. E só vai acontecer se você tiver o comprometimento de fazer o que tem que ser feito. Se você decide passar num concurso, como é que você vai passar num concurso se você não se planejar, se você não estudar para aquilo? Aí você vai estudar só um pouquinho, e aí você já vai fazer a prova. Eu falei, ó, tá vendo? Difícil isso. Extremamente complicado, não dá não. Não, isso daí é coisa de louco, né? Quanto tempo eu vou ter que ficar estudando? Então, tudo na vida você vai precisar do comprometimento, da determinação, do foco, da persistência, da disciplina. Vocês pensam que é fácil a gente conseguir as coisas na vida? Relacionamento é assim também. Se lá no início eu tivesse percebido algumas dificuldades ali, as primeiras dificuldades, e já tivesse falado assim, ai gente, tem complicado esse, né? Difícil ser casada. Nossa, né? Se eu soubesse disso, eu ia ficar solteira pro resto da vida. Nossa, que trem complicado esse. Não, é melhor ficar sozinha, né? Antes só do que mal acompanhada. Se eu tivesse falado isso, talvez eu não estivesse aqui com vocês hoje. Não, porque eu não ia acreditar que é possível restaurar, que é possível recolher, eu não estaria com vocês. Mas eu tenho tanta certeza disso, isso aconteceu comigo, e eu já fiz isso com tantos casais, que eu falo com vocês, a possibilidade de construir um relacionamento, de fazer um relacionamento incrível, claro que há. É claro que há. Mas para isso, de novo, anotaram o que eu falei? Vocês vão precisar ter muita disciplina, muita determinação, muito foco. Foco no resultado, gente. Parar de ficar pensando só coisas ruins do relacionamento, do parceiro. Foca no que pode ser bom. Vocês vão ter que ter um objetivo, uma meta a ser seguida. Eu e o Wagner, além da gente ter um bom diálogo, a gente tem foco. A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente tem ideais, a gente tem valores, a gente tem propósitos de vida. A gente sabe onde a gente quer chegar. Não dá para a gente ficar dias sem se falar. Não dá para a gente ficar brigado. Não dá para a gente ficar se desentendendo. Não dá. A gente se desentende rápido e a gente faz as pazes rápido. Era o que dizia um professor meu da FGV, né? Uma vez ele falou assim, é para errar, erra rápido e já conserta rápido. Erra e conserta rápido. Então, hoje eu penso isso no meu relacionamento. Errei, consertei e também resiliência, né? Do mesmo jeito que eu fui para lá, eu voltei, porque a vida é curta. A vida é curta. E que mais, gente, que eu gosto de falar muito, né? A gente precisa ser criativo, a gente precisa ter a criatividade, a gente precisa manter o encanto da relação.
No início, eu falei para vocês que isso é totalmente possível. Totalmente possível. Agora, porque eu tenho 22 anos de relacionamento, eu falar pro Wagner, ah, não, motel, não, coisa chata, pra quê? A gente já tá em casa, faz lá mesmo, não precisa ficar gastando dinheiro com isso, gastando dinheiro com aquilo. Não, eu faço questão, vamos sim. Vamos fechar um hotel de ponta, um lugar muito bom, porque nós merecemos. Vamos para um lugar magnífico, um lugar muito gostoso. A gente sabe aquilo que a gente gosta, a gente sabe aquilo que nos realiza e vamos continuar curtindo, sim, nossos momentos a dois, que são esses momentos que nos aproximam, são esses momentos. Tem muito casal que está ali dentro de casa, que ainda nem filhos tem. E aí, ah, mas sair para quê? Gastar dinheiro? Não, vamos fazer alguma coisa aqui. O que a gente compra? Ah, pede uma porção de salaminho, um pãozinho, a gente come tranquilo enquanto assiste novela. Aí vocês vão, fazem isso, assistir novela, vocês nem estão juntos. Gente, vocês perceberam isso? Vai, olha para trás. Olha o tempo que você está ficando com seu parceiro. Você realmente está tendo esses momentos a dois? Momentos a dois, gente, não é ficar no mesmo ambiente só, não. São só... Olha, que nem esse final de semana. A gente foi em vários barzinhos, porque a gente adora uma música ambiente, a gente curte pra caramba. E a gente tá ali cercado de pessoas naquele lugar. Mas estávamos nós dois. Nós dois. Ali, íntimos, conectados. Nós dois. Com várias pessoas em volta. Várias pessoas, porque nós somos pessoas muito sociáveis. A gente conversa com todo mundo, em todo lugar, a gente faz amizade, no lugar onde a gente chega. Mas nós dois. Por mais que até queiram sentar pessoas ali com a gente na mesa para fazer companhia pra gente, porque teve também isso, aconteceu, mas nós dois. Vocês conseguem entender isso, gente? Vocês conseguiram entender como que vocês vão fazer um relacionamento ter sucesso? Vocês conseguiram entender? Conseguiu, Yolanda, Maria, né? Quem mais está aqui? Rosana, Mari, Isonete, Celi. Vocês entenderam, gente? Mariana, Gislene. Fala aqui para mim, vocês conseguiram entender? Gorete que estava aqui desde o início, né? Cristina. Anotaram. Perfeito, né, Rosana? Vocês anotaram, gente? Vocês conseguiram, então, anotar como que vocês vão fazer um relacionamento? E vocês entenderam que não é uma pílula mágica? Que vai depender do esforço e do desempenho de vocês? Vocês perceberam isso? Que não é da noite para o dia? Que tudo isso que eu disse para vocês aqui, se vocês começarem a implementar hoje, não é amanhã que vai surtir uma reação diferente no parceiro de vocês? Vocês entenderam que vocês têm que ter também a persistência? Vocês têm que fazer e persistir naquilo que vocês estão fazendo. Exatamente, vocês precisam persistir, entender que não é da noite para o dia que a mudança acontece. E é bom também, porque conforme vocês vão mudando o jeito de vocês, a maneira de vocês, a postura de vocês no relacionamento, vocês estão se acostumando com essa nova postura. Automaticamente, o parceiro de vocês vai percebendo que não é uma mudança provisória, né? Não é uma coisa assim, isso daí vai passar rapidinho. Não, vai percebendo que é uma mudança duradoura. Que é algo que você está fazendo não é por ele, por você. Porque você merece estar bem com você num belo estado emocional e você merece, mais do que qualquer outra pessoa, viver um relacionamento incrível, um relacionamento de sucesso. Tá certo, gente? Então era isso que eu queria passar para vocês, tá? Agradeço a presença de vocês que ficaram comigo até o final. Agradeço de coração, tá certo? E é isso, né? Qualquer coisa, coloquem para mim lá no direct, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês têm algum tema específico para a próxima live, vou ficar muito feliz de ler os comentários de vocês. Se vocês gostaram também dessa live, vai lá no feed, onde eu coloquei
sobre essa live, vai lá, faz um comentário para mim, vê se vocês gostaram, que parte que foi mais interessante para vocês, que eu falei, sobre a resiliência, sobre o autoconhecimento, sobre a maturidade emocional, sobre os momentos a dois, sobre o encantamento na relação. O que foi mais interessante para vocês? Coloca para mim nos comentários que eu vou gostar muito de ver, tá certo? E é isso, que vocês tenham uma noite maravilhosa e uma semana melhor ainda. Ó, fiquem com Deus, beijo no coração.